Teve uma pausazinha aqui, pessoal, sem querer. A gravidez acidental, a gravidez, ó. A embriaguez acidental, pessoal, é aquela acidental. É aquela que acontece por caso fortuito ou força maior. Que pode ser completa ou pode ser a leve. Turma, olha só, a completa por força maior, a doutrina sempre dá esse exemplo que é meio bizarro, mas é o que temos, tá? O sujeito tá caminhando, olha só, ele é um sujeito da limpeza. Ele não pode beber, mas ele trabalha na Ambev, vamos supor assim. Se ele não pode beber, ele sabe que não pode beber. Se ele um dia falar assim, quer saber? Hoje eu vou tomar uma cerveja aqui e não tô nem aí. O que ele fizer daqui em diante, ele vai ser responsabilizado pela teoria da actio libera in causa. Porque aqui é uma embriaguez não acidental, tá certo? Mas vamos supor que ele trabalha lá na fábrica da Ambev. E um dia ele é designado para limpar o topo de um tonel de chope. E aí ele tá lá com o equipamento de proteção, EPI, pendurado limpando. E o EPI arrebenta. E ele cai dentro desse tonel de chope. E ele lá tentando sair, começa a beber chope, né? Como se estivesse afogando, bebendo água. Eu sei que ele começa a ficar embriagado, tentando sair, as pessoas vêm e conseguem tirar ele dali, mas ele já está totalmente embriagado, e ele sai batendo nas pessoas, sai xingando, e pega uma faca e enfia, enfim, mata uma pessoa. É um exemplo bizarro, mas é o exemplo que a gente tem de dar de embriaguez acidental, tá? Nesse caso, pessoal, ele não vai poder ser responsabilizado. Por que ele não vai poder ser responsabilizado? Porque o artigo 28 diz isso, que é isento de pena o agente que, por embriaguez completa, proveniente de caso fortuito ou força maior, era, ao tempo da ação da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato. Ora, ele sabe que ele não pode beber. Só que por conta de um problema, um caso fortuito, foi um acidente que aconteceu, ele caiu num tonel, ficou totalmente embriagado, começou a cometer crimes. Nesse caso, ele vai ser isento de pena. Sujeito que come um bombonzinho de licor. Só que ele não sabe que isso é um bombonzinho de licor. Aí ele come. E isso deixa ele ligeiramente, ele não pode beber o sujeito, né? Mas já deixa um licorzinho daquele, já deixa ele um pouquinho transtornado. Ele pode até não vai ser uma embriaguez completa, mas pode sim se enquadrar nesse artigo 2º aí, a depender do caso. Você vai ter que analisar o caso concreto, tá certo? Além de tudo, tem aquela embriaguez patológica. O cara que é alcoólatra mesmo. O cara que é alcoólatra e ele não consegue parar de beber. Todo dia ele levanta, a primeira coisa que ele bebe, a primeira que ele faz é beber, e ele comete um crime embriagado por conta disso. Ele bate na esposa, Gente, sujeito que tem essa embriaguez patológica, mas isso vai precisar ter um laudo dizendo isso, que ele não consegue se livrar da bebida, e quando ele bebe, ele fica inteiramente incapaz ele perde essa capacidade, essa consciência e capacidade de autodeterminação, ele pode sim ter a pena isenta, tá? Ele pode ser beneficiado e aí pode excluir essa imputabilidade. No caso da embriaguez patológica, tá? E a pré-ordenada. Pré-ordenada é aquela embriaguez assim que o cara se embriaga para praticar o crime.
Ah, eu vou encher aquele cara de porrada porque ele ficou com a minha namorada e eu não gostei. Mas pera aí, antes eu vou aqui tomar umas porque eu fico mais corajoso. Gente, aqui não tem repercussão nenhuma lá no seu crime, tá? Ao contrário, tem até uma situação agravante, tem um agravante lá no artigo 61 do Código Penal para pessoas que se embriagam para cometer crimes. Então, não só não há benefício, como faz é agravar a pessoa, a situação da pessoa. Então, pessoal, entenderam? A não acidental não tem repercussão jurídica, não exclui a imputabilidade. A acidental exclui a imputabilidade. Pode excluir totalmente ou pode reduzir a pena. A patológica pode, dependendo do caso, excluir o crime, tá? E a pré-ordenada, não, ao contrário, é até agravante. Imputabilidade. Nós entendemos o que é imputabilidade, certo? Então, pessoal, vamos lá, vamos lembrar como é que é o sistema. Chegou o fato para mim, eu vejo, tem fato típico, beleza. É antijurídico, beleza. É culpável? Não sei, vamos lá. Imputabilidade tem? Não tem. Então acabou. Não tem crime aqui mais. Eu não preciso nem passar para análise seguinte. Mas tem. Tem crime então? Não sei. Eu preciso ver se tem potencial consciência da licitude e se tem exigibilidade de conduta diversa. Potencial consciência da ilicitude. Turma, para que um ato seja reprovável, e nós estamos falando aqui de culpabilidade, que é juízo de reprovabilidade, não esqueça disso. O agente tem que ter uma potencial consciência da ilicitude. Potencial, pessoal. Potencial, não precisa ser real. Mas ele, pelo menos potencialmente, ele tem que ter consciência de que o que ele fez é ilícito. Porque se ele não tiver, eu não vou reprovar aquela conduta. Se ele estiver achando que está fazendo certo. Concordo? Vamos lá. Possibilidade que tem o agente imputável de compreender a reprovabilidade de sua conduta. Basta uma percepção leiga. Ele não precisa ser um advogado formado em jurídico, formado em direito, para entender que o que ele está fazendo é errado. Qualquer pessoa, um leigo, saberia que aquele ato é errado. Tá? Então, nesse caso, há potencial consciência da ilicitude. Uma causa excludente dessa potencial consciência da ilicitude é o erro de proibição que a gente já estudou, que está previsto lá no artigo 21, que diz assim, ó, o desconhecimento da lei é inexcusável. O erro sobre a ilicitude do fato, se inevitável, isenta de pena. Se evitável, poderá diminuí-la de 1/6 a 1/3. Lembra do sujeito, dos exemplozinhos que eu fazia, do sujeito tá lá no Paraguai, por exemplo, e entrar aqui com um papilote de maconha achando que aqui é lícito, né? Ora, deixa eu só ajeitar aqui o cabo de energia. Ora, quer dizer, professor, que ele não vai responder pelo crime? Gente, o desconhecimento da lei é inexcusável. Ninguém pode alegar que desconhece a lei. Só que ele pode, por exemplo, entender, veja bem, que o fato que ele está trazendo, não confunda, pessoal, ele não está se eximindo de cumprir a lei, tá? Ele só tem uma confusão, e os exemplos da prova, até dei um exemplo, alguns exemplos desses para vocês. O sujeito traz uma planta, uma maconha, porque lá no Paraguai, lá no Uruguai, ela é aceita para uso medicinal. Ele traz para usar medicinalmente aqui no Brasil e não entende, ele não tem a perfeita capacidade, a ideia da ilicitude daquele fato. Se for um erro inevitável, isenta de pena. E se for evitável, pode diminuí-la de 1/6 a 1/3, tá?
O sujeito está em casa, lembra que eu falei para vocês? Ó, o sujeito está em casa e entra uma pessoa, ele acha que é um ladrão e ele mata essa pessoa. É o que a gente chama de discriminante putativa, né? Ele acha que está agindo sob legítima defesa. Olha só, ele não tem consciência da ilicitude. Ele não tem potencial consciência da ilicitude. Aí, nesse caso, o erro sobre a ilicitude do fato isenta de pena, se inevitável. Se evitável, poderá diminuí-la de 1/6 a 1/3. Então, pessoal, eu tenho que verificar se aquele sujeito tem potencial consciência da ilicitude. Se eu tenho um índio, por exemplo, que é um índio que mora lá na floresta amazônica, uma tribo que mal teve contato, ele nunca foi integrado à sociedade. Aquela tribo mal tem contato com o homem branco, digamos assim. Aí ele um dia vem para São Paulo, né, fazer o exame e traz um chazinho alucinógeno que ele utiliza nos rituais dele. Esse índio tem potencial consciência da ilicitude? Gente, veja bem, por que é potencial? Porque às vezes a pessoa não tem, mas deveria ter, tá? Um sujeito que mora, por exemplo, na periferia de Fortaleza, por exemplo, onde todo mundo fuma maconha. Pode até ser que ele ache que pode, porque todo mundo fuma maconha ali. Então ele não tem consciência, mas ele tem potencial consciência, porque ele é um cidadão normal, comum, que deveria ter conhecimento daquilo. Né? Agora, um índio que vem lá do final da floresta amazônica, que usa aquele chazinho nos seus rituais religiosos, será que ele deveria ter consciência de que fazer aquele ritual utilizando aquele produto lá em São Paulo seria crime? Aí eu já acho que não. Então ele não tem sequer potencial consciência da ilicitude, tá? Se ele não tem potencial consciência da ilicitude, não há crime, não há culpabilidade, tá? Tem que ter pelo menos potencial consciência da ilicitude. E por fim, o último elemento, pessoal, que é a exigibilidade da conduta. Analisadas as circunstâncias, tem que ser razoável que se exija daquele sujeito que atue conforme o direito. Ora, o exemplo clássico aqui, e aí é onde eu falo, eu prefiro chamar de inexigibilidade de conduta diversa. O exemplo clássico é o do gerente de banco que tem sua família sequestrada. Naquele caso, pessoal, um sujeito que tem sua família sequestrada, que está nas mãos de bandidos, é exigível que ele haja de acordo com o direito? Hã? O elemento é a exigibilidade da conduta correta. Então é exigível que o sujeito que está com a sua família na mira de revólver recuse a chantagem dos dos bandidos e procure a polícia e registre ocorrência? Hã? Não, não é exigível. No caso aqui, a inexigibilidade de conduta diversa, ou seja, não é exigível que ele haja diferente de como ele agiu. Não só não é exigível, como é compreensível que ele ajude os bandidos. Então, nesse caso aqui, pessoal, não vai haver exigibilidade de conduta diversa. Não vai haver exigibilidade da conduta legal, correta, tá? Ao contrário, vai ser inexigível conduta diversa da que ele tomou. Entendam essa expressão, tá? Se não for exigível que ele haja conforme a lei,
então não há culpabilidade. É diferente, pessoal, olha só, é diferente se alguém falasse assim pra ele, ó, ou você me ajuda, ou eu vou pichar o muro da sua casa. Aí é exigível que ele faça uma conduta diversa, que ele tenha uma conduta diversa, é exigível. Eu acho. Ah, o cara não pode colaborar com o assalto a banco porque falaram que ia pichar o muro da casa dele. Nesse caso não vai haver culpabilidade, porque não vai estar presente esse elemento na culpabilidade, tá? Para que essa inexigibilidade da conduta diversa seja aceita, esteja presente, eu tenho que atender a certos requisitos. Ah, deixa eu só lembrar aqui, ó. O artigo 22, pessoal, traz uma previsão a respeito dessa inexigibilidade de conduta diversa. Ela diz assim, ó, se o fato é cometido sob coação irresistível ou em estrita obediência à ordem não manifestamente legal de superior hierárquico, só é punível o autor da coação ou da ordem. Ou seja, esse artigo 22 traz duas cláusulas excludentes da exigibilidade de conduta, que é a coação moral irresistível e a obediência hierárquica. A coação irresistível é essa que eu estou falando para vocês. Veja, pessoal, é a coação moral, não é a coação física. Coação física é aquela que você pega a mão do sujeito e vem cá, você vai matar essa pessoa agora. E ela fala, não vou matar. E você pega a mão dele, coloca aqui no revólver e puxa o dedo dele e ele dá o tiro, mas foi porque você puxou. Nesse caso aqui, ó, coação física, não há nem conduta, porque a conduta dele não foi voluntária. Se não há conduta, não há fato típico. Lembram? Se não há fato típico, não há crime. Agora, na coação moral, ele sabe exatamente o que está fazendo, ele quer fazer. É o que eu falar assim, ó, eu tô com sua família sob a mira do meu revólver, e se você não matar fulano, eu mato sua família. Aí ele vai lá, mata fulano. Mas foi uma coação moral e irresistível, porque eu não posso resistir a isso. Ora, eu vou deixar matar minha família? Agora, mate fulano, senão eu picho o seu muro. Isso eu posso resistir, não posso? Ora, eu vou lá, registro uma ocorrência na delegacia. Aí não vai ser um caso de excludente da exigibilidade da conduta. Outra excludente é a estrita obediência à ordem de superior, que a gente chama de obediência hierárquica. Ora, se um policial comete um crime, mas agindo sobre ordens do seu superior, quem vai responder é o seu superior. A não ser, veja bem, que essa ordem seja manifestamente legal, tá? Um coronel da polícia militar diz para os soldados, cabos, falou assim, vai lá e prenda aquele homem, porque ele bateu na mulher, agora a gente ficou sabendo agora, tá? Aí eles vão e olha, se de fato se o cara tiver batido na mulher, ele tem que ser preso em flagrante. Eles vão lá e prendem. Porque é uma ordem hierarquicamente de um hierarca superior e que ela não é manifestamente legal. Agora, vamos supor que o cara esteja inventando isso. E eles sabem que o cara não bateu na mulher. Aí é uma ordem manifestamente legal. Tá? Se o sujeito fala assim, ó, o delegado recebe uma ordem para cumprir o mandado de prisão na casa do cara. Um cara na casa de um homicida qualquer. E todo mundo sabe que só se entra na casa das pessoas, pessoal, de dia.
mesmo que seja para cumprir o mandado de prisão. As exceções constitucionais, vocês sabem, é para flagrante delito, para salvar de perigo, né, o desastre. Mas cumprimento de ordem judicial só durante o dia. Aí o delegado vai lá e fala: ó, pessoal, cumpre agora, meia-noite. É um abuso de poder, é um crime. Aí os policiais que estão para cumprir falam assim: mas doutor, é de madrugada, tem que esperar às 6 horas da manhã. Aí o delegado fala assim: não, não tô nem aí, vai lá e cumpre. Aí os policiais vão lá e cumprem. Veja bem, essa ordem é manifestamente legal. Os policiais sabem disso e resolverem cumprir. Então eles vão responder pelo crime. Tá? Agora é diferente, o delegado fala assim: gente, vão lá agora, meio-dia, prender fulano. Aí os escrivães falam assim, os policiais falam assim: mas cadê o mandado do delegado? Não, o mandado tá aqui comigo. Mas pode ir lá, tá chegando aqui, mas pode ir lá cumprir. Ora, se tem um mandado, essa ordem não é manifestamente legal. Eles estão acreditando que existe um mandado, então não é manifestamente legal. Nesse caso, só vai responder o autor da ordem. Estão entendendo? Porque eles estão cumprindo ordens. Tá certo? Então são cláusulas excludentes de exigibilidade de conduta, a coação moral irresistível e a obediência hierárquica. Além disso, tem duas cláusulas que não estão no artigo 22, mas que a doutrina entende também que exclui a culpabilidade. Exclui a exigibilidade de conduta diversa, que é a cláusula de consciência e a desobediência civil. Acabou. O que é a cláusula de consciência, pessoal? Cláusula de consciência é aquela coisa que você faz atendendo à sua consciência. Tá? Pensar um caso aqui. Lembra que eu já vi para você, eu já disse para vocês que por exemplo, um crime de desobediência. Eu recebo uma ordem para ir servir o exército. Mas eu tenho na minha religião uma convicção moral, religiosa, no meu íntimo, que eu não devo pegar em armas. E aí eu desobedeço e não vou para convocação. Veja bem, eu cometi um crime, fato típico, antijurídico, e se eu for observar apenas o que diz o artigo 22, é culpável. Mas a doutrina entende que nesses casos de exercício de cláusula de consciência, claro, pessoal, tem que ser uma cláusula de consciência razoável, tem que ser um motivo razoável. Não, eu não vou porque eu não quero. Não é assim, tá? Nesse caso, não há culpabilidade. Não há culpabilidade, tá? E desobediência civil. Desobediência civil é o que, pessoal? É o civil, pessoa, o cidadão, que desobedece a uma lei. Aí aqui a doutrina cita os casos de invasão pelo MST, por exemplo, para reforma agrária. Os casos de invasão, de ocupação de órgãos públicos, né? Por exemplo, o pessoal não tem teto, chega a época de chuva, tá passando necessidades no meio da rua, resolve invadir um prédio público que tá parado. É um crime, porque eles cometem um dano, tem que arrombar a porta, né? Mas aí a doutrina entende que nesse caso, se for um caso justificável, é um caso de desobediência civil que exclui a exigibilidade de conduta diversa, consequentemente exclui a culpabilidade e aí não há crime. Tá, turma? Turma, vejam com calma essa aula, tá? Ele é parte por parte. É importante sempre ter consciência do que vocês estão fazendo. Nós estamos aqui estudando os substratos do crime para ver se há crime. Se você partiu lá da conduta
e vem percebendo que a conduta, há resultado, nexo, causalidade, tipicidade, não tem cláusula de exclusão de antijuridicidade, há imputabilidade, há potencial consciência da ilicitude e há exigibilidade de conduta diversa, pronto, acabou, nós temos um crime. Chegamos ao final do estudo do conceito analítico de crime. Tá, pessoal? Qualquer dúvida, vocês me passem aí. E boa aula, bons estudos para vocês.